Olá, associados e associadas da AMEPA, estamos dando início a mais um episódio do AMEPA Pode Mais, o podcast da AMEPA, o local do diálogo da magistratura paraense, e sempre com um convidado ou uma convidada especial, e hoje nós estamos trazendo aqui a conselheira Daniela Madeira, juíza federal. Muito obrigado por vir, AMEPA, seja bem-vinda à nossa casa, muito obrigado mesmo pela deferência de ter separado seu tempo para estar aqui na nossa casa. Eu queria te agradecer, o prazer é todo meu de estar aqui, né, assim, nessa conversa, que é uma conversa informal aqui. Estar no Pará para mim é muito importante, né, porque desde o início eu venho acompanhando aqui as questões do Pará, tanto da magistratura quanto questões das regularizações fundiárias e ambientais, então eu estou muito feliz de estar aqui com E, você. e assim, só para te situar, Daniela, primeiro, para a gente é sempre uma honra muito grande te receber, eu já tinha tido contato outras vezes, mas para te situar do projeto do AMEPA Pode Mais, é uma conversa para a magistratura e para a comunidade geral. Queria que tu explicasse para o nosso público isso, como foi a tua carreira, como é que chegaste ao Conselho Nacional de Justiça, você que é juíza federal no Rio de Janeiro, falasse um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, eu sou filha de um maranhense com uma carioca, né, minha mãe é professora pública primária, e eu sempre estudei em colégio público, e eu sempre quis fazer alguma coisa na carreira jurídica, né, enfim, na verdade eu queria ou na carreira jurídica ou ser arquiteta, né, eu comecei na arquitetura, fiquei 2 anos na arquitetura e depois eu segui na carreira de jurídica, porque meu pai era servidor público na época do Tribunal de Justiça, do antigo Alçada Civil, ele veio para cá com seus 20 e poucos anos e ficou por aqui. E aí eu passei no concurso da magistratura federal em 2002, desde então eu sou juíza federal no Rio de Janeiro, né. Lá, qual é a região lá? O TRF2 é muito RF2. engraçado, porque eu pergunto também sempre quando eu tô no C entrei no CNJ, né, a gente fala de TRT, né, TRT 1, 2, 3, e a gente também não se situa, o TRF2 é Rio de Janeiro e Espírito Santo, e eu sempre fico quanto o Espírito Espírito Santo. Santo. Sou magistrada há mais de 20 anos, né, e durante essa minha carreira eu fiquei muito tempo na capital, passei pelo interior do Rio de Janeiro, fiquei 10 anos na Baixada, Fluminense, no Rio de Janeiro, que é uma região, metropolitana do Rio de Janeiro. E depois recebi o convite para trabalhar no Conselho da Justiça Federal, que é o Conselho da Magistratura, fiquei lá durante 2 anos, na época com o ministro Já Brasília, Mussi, né? já em Brasília, com o ministro Mussi, fiquei lá 2 anos trabalhando na corregedoria, nas inspeções dos tribunais regionais federais, foi a oportunidade que eu tive de conhecer todos os tribunais regionais federais, Girar o Brasil todo. girar o Brasil todo na área federal. Posteriormente, eu entrei, na corregedoria do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e lá eu fiquei à frente dos cartórios, né, da parte extrajudicial da Qual corregedoria. gestão da corregedoria? Então, naquela época, na gestão, era na gestão do ministro Luiz Felipe Salomão, Uhum. e a gente teve a oportunidade de vir aqui no Pará e instituir o programa, na época, o programa Solo Seguro, o programa de regularização fundiária. Tivemos a oportunidade também, naquela época, de instalar o programa Registre-se, para fazer o registro das pessoas que não têm a certidão de nascimento, para dar visibilidade para essas pessoas. Tivemos também a oportunidade, junto com os cartórios também, de fazer o programa Um Só Coração, que é o programa de doação de órgãos Órgãos, né? com os notários através de um aplicativo. Então foi uma oportunidade que eu tive também de estar aqui no Pará. Tivemos também em Altamira fazendo uma inspeção do cartório lá em Altamira, e a gente pôde verificar a dificuldade que é aqui dentro do estado nessa Tu questão da tinhas mais ou regularização. menos um conhecimento da região por ter vindo aqui de modo particular, né? Tu conhecias a Ilha do Marajó, né? Então, antes de vir aqui, institucionalmente, eu tenho um tio que mora aqui no Pará, ele é professor, de educação física de uma escola pública, até que agora a gente depois eu vou falar um pouquinho do Sim, sim. laboratório mini Da Pai escola d'Égua, Palmira Gabriel, né? a Palmira Gabriel, e aí ele já era professor aqui, então eu via visitá-lo, né, ele é irmão da minha mãe, que já não tem mais mãe nem pai vivos, e ele era irmão da minha mãe, e a gente vinha muito aqui, né, visitá-los, e numa dessas oportunidades a gente foi na Ilha do Marajó, tivemos a oportunidade de fazer um grande passeio ali, que eu acho que assim, naquela época eu não estava com celular, não pude registrar, mas é lindo, né, porque você vai andando ali na ilha, a gente fez um passeio de bicicleta, e o pôr do sol,
o manguezal do lado direito, o pôr do sol do lado esquerdo, e a gente ali, assim, é algo que eu falo até que se eu tivesse morrido ali, eu estava morrendo feliz, né? Porque você está com a família e naquele ambiente bem bacana. Já conhecias então essa região, né? E essa região é uma região bonita, mas é uma região também muito sofrida, né? E agora com o Conselho Nacional de Justiça vindo aqui em relação às meninas, né, que sofrem violências nessas regiões, então é algo que merece também muita atenção. Essa percepção regional, né, tu vens da Justiça Federal, né, que trabalha com demandas mais específicas, né? Consegues ter uma dimensão melhor até da atuação da Justiça Estadual sobre esses movimentos, sobre a questão, por exemplo, notarial em Altamira, que tem, pelo que dizem, vários andares de registro, né? Tinha, pelo menos. E da atuação, da necessidade do fortalecimento da Justiça Estadual nessas áreas, tipo Marajó, a área do... Como é que tu não conseguiste compreender isso no CNJ? Na verdade, por a minha vivência ser a Justiça Federal, essa realidade do extrajudicial era muito distante do Sim, meu pois dia a é, dia, uma né, a coisa gente mais não ti era mais da competência, vamos dizer assim, da Justiça Federal da Justiça Estadual. Mas foi muito importante essa minha vivência lá, porque eu conheci pessoas que entendem do assunto, pessoas comprometidas com o assunto, então essa troca durante esse tempo que eu estive na corregedoria, me fortaleceu muito, porque era uma área que eu não conhecia, mas que eu tive a oportunidade de aprender e deixar alguma coisa, né, uma sementinha para que os outros fossem plantando. E daí, nessa tua vinda pela corregedoria, depois teve como foi para chegar à conselheira, Então, aí essa missão depois, muito especial. na verdade, o cargo de conselheira, foi também uma grande, alegria para mim, porque é uma oportunidade única, eu como juíza Sim. federal, eh, estar no Conselho Nacional de Justiça representando o segmento da Justiça Federal, e na verdade eu não represento tanto o segmento da Justiça Federal, a gente representa o segmento da justiça, né, dos magistrados como um todo. É uma grande oportunidade, porque a gente consegue verificar a situação macro da magistratura, né, então a gente sai daquelas peculiaridades locais e a gente Sim. começa a entender que a gente tem vários Brasis dentro do nosso Brasil, e isso é importante quando você pensa numa questão remuneratória, numa questão de política pública, numa questão de gestão de tribunal. Então essa oportunidade que a gente teve, que eu estou tendo dentro do Conselho Nacional de Justiça é muito engrandecedor. Há no CNJ uma espécie de divisão também de atuações, né? Digamos, cada conselheiro tem mais ou menos dividida a sua atuação, pelo menos estou te perguntando mais como alguém de fora. Na verdade, no Conselho Nacional de Justiça, cada conselheiro fica responsável por uma pauta, né. Sim, Eu, desde o início, fiquei responsável por 3 grandes pautas dentro do Conselho Nacional de Justiça, que são os centros de inteligência dentro do Poder Judiciário, né, a oitiva dos magistrados. Toda a minha atuação dentro do Conselho Nacional de Justiça foi para a melhoria da prestação do magistrado. Eu sou juíza da ponta, então, para mim, o mais importante, o meu foco principal foi melhorar as condições do magistrado para ele que possa decidir com mais segurança, com mais informação. uhum. Então eu trabalhei à frente, eu escolhi ficar à frente dos centros de inteligência, e uma das questões que surgiu dentro dos centros de inteligência foi a questão das demandas abusivas que tanto assoberbam o poder judiciário, então a gente Sim. trabalhou em relação às demandas abusivas com a recomendação, com a criação agora de um sistema a nível nacional para a gente identificar esses tipos de demanda, ou seja, é ferramenta para o juiz da ponta que está julgando. Trabalho também com a questão do meio ambiente, que também foi uma pauta que para mim foi muito importante. A gente criou ano passado, modificamos a resolução do FONAMB, criamos o Fórum Nacional do Meio Ambiente com os grupos ambientais e os NATs ambientais paralelos do que acontece com os NATs da saúde. Então é algo que está sendo implementado. A Semana Verde é fruto disso, né? A gente fez agora, esse mês, a Semana da Pauta Verde, onde todos os tribunais se juntaram, e foi lindo de ver, porque todos eles Sim. julgaram, processos ambientais, principalmente, que é o mais importante para mim, estruturais, é a importância do juiz ambiental julgando uma causa ambiental, porque tem uma repercussão muito grande para aquela sociedade. A gente teve vários casos emblemáticos de todo o país, tanto daqui do Pará, do norte, do Amapá, do sul. Então foram juízes que durante essa semana se dedicaram para o julgamento dessas pautas ambientais. E por último, uma terceira pauta que eu também estou à frente dentro do Conselho Nacional de Justiça é a pauta da inovação, né? Tanto dos Isso que está te laboratórios, trazendo isso aqui. que está me trazendo aqui, esse grande evento. A gente teve um grande evento ano passado, que foi no Rio de Janeiro, na minha terra natal, e o Pará, ele se candidatou para ser também
sede desse que é um grande evento. A gente tem aqui mais ou menos 500 pessoas que estão participando, laboratoristas do Brasil inteiro. E na época eu vim aqui conhecer a escola ainda estava em construção, e foi assim um voto de confiança para o Estado do Pará, para o Tribunal de Justiça, para todos os tribunais, na verdade, que se juntaram para fazer esse grande evento, e eu tinha certeza que ia ser um sucesso, tanto que durante esses 2 dias de imersão de laboratórios, nós fomos para a Ilha do Cumbu, fizemos uma oficina na Ilha do Cumbu, onde a gente verificou, a gente ouviu a comunidade, ouvimos a presidente da associação, ouvimos também a dona Nena, Do do chocolate. chocolate, ela estava lá também, então foi muito importante para a gente fazer uma carta, a gente consolidar todas essas dificuldades enfrentadas pela Ilha do Cumbu e trazer isso para o Poder Judiciário, para o governador, para que a gente tenta, pelo menos, a gente não vai solucionar o problema da Ilha do Cumbu, mas a gente pode contribuir sim para a melhoria daquelas pessoas que vivem ali. Pois é, até na magistratura, né, a inovação é um tema relativamente novo, né, no nosso meio. Eu queria que tu, assim, falasse sucintamente sobre isso, o engajamento que é necessário, né, de quem está na magistratura para a compreensão desse tema, né, e as principais finalidades disso. Eu, pelo menos, cheguei a fazer laboratório de inovação e vejo muito como algo, assim, em resumo, para apresentar soluções a grandes problemas, soluções práticas e fáceis a grandes problemas, né? Mas eu queria que tu explicasses com mais... Eu fiquei encantada, assim, outra pauta também, eu conhecia poucos laboratórios de inovação, né, então quando eu assumi a pauta dos laboratórios de inovação, para mim foi uma grande surpresa, porque a gente precisa profissionalizar a inovação. Não adianta ser a pessoa ser um gênio, ser genial em alguma coisa, se ele não tem, a gente não utiliza essa habilidade dele para a solução de problemas dentro do Poder Judiciário. Então, o laboratório de inovação é isso, ele esse grande, conecta as pessoas com a instituição para a solução de problemas. A gente teve eventos regionais no Brasil inteiro, a gente começou no Maranhão. Hoje, todos os tribunais têm laboratórios de inovação. Todos os tribunais têm laboratórios de Em inovações. todas as searas, né? Trabalhista, federal, todos os estaduais. Todos os tribunais têm laboratórios de inovação, uns mais maduros, outros menos maduros, né? Uns mais avançados do que outros, mas todos estão com os seus laboratórios funcionando, e a gente teve os eventos regionais e a gente conseguiu verificar muito isso. O que foram os eventos regionais? A gente entendeu que tem demandas que elas não são necessariamente nacionais, mas são regionais. Né? Aqui na região do norte, a gente tem uma grande dificuldade de comunicação com os ribeirinhos, de acesso ao interior do estado, que por vezes a gente não tem em outros estados. Né? Então a gente fez esses eventos regionais, a gente começou na região nordeste com Maranhão, fizemos a região sudeste em Minas Gerais, fizemos a região centro-oeste em Curitiba e fizemos na região sul em Foz do Iguaçu. Então a gente conseguiu verificar quais são as dores regionais e colocar aqueles tribunais para conectarem entre si. Uma das grandes dificuldades hoje em dia que nós estamos avançando tendo em vista a utilização da inteligência artificial, né? É um grande desafio, né, na geral, né? É um grande desafio para todos, né? Tanto na magistratura como a gente como mãe, né? Como você como pai, né? Até para a nossa educação dos nossos filhos. A gente tem que tirar aquela pecha que realmente a inteligência artificial, a tecnologia, ela pode ser para o bem e ela pode ser para o mal. Então vamos utilizar no que ela pode ser para o E bem. é um tema que casa, inclusive, como tinhas falado, das demandas predatórias, abusivas, né? Também, hoje, provavelmente, muitas demandas nascem fruto, né, de um uso indevido de inteligência, né, em massa, e a gente vai ter que lidar com isso também, né? Eu acho que é isso, a gente tem que olhar para essas demandas, a gente tem que olhar para a tecnologia como um instrumento para o juiz no julgamento das Tu suas conseguirias ações. fazer uma separação do que tem de demanda nacional, assim, uma demanda nacional igual dos tribunais, e as mais importantes regionais, aqui, por exemplo, no norte, acesso à comunicação, à internet, essas coisas, é isso. No sul, qual o maior problema que De demandas abusivas. não, de demandas no geral dos laboratórios, assim, desse mapeamento de justiça? No mapeamento que a gente fez, nesse primeiro momento, até depois, se quiser, a gente disponibiliza aqui os resultados dos eventos regionais, a gente verificou
que a inovação na região norte ela está muito mais voltada para o cidadão, a comunicação com o cidadão, deixar a forma mais fácil de comunicação para que eles entendam que o juiz está sendo decidido. Na região sul, a gente verificou que eles utilizam mais inteligência artificial, eles estão investindo mais em inteligência artificial no julgamento das ações. Então você verifica que a necessidade, às vezes, da região norte, a primeira necessidade é que a pessoa entenda o que o juiz está Sim. realmente decidindo. Na região sul, eles não investem nisso também, mas investem mais em inteligência artificial, na automatização de processos, na prestação jurisdicional, atividade de meio como um todo. Na região sudeste também tem uma mescla entre inovação voltada para o cidadão e inovação tecnológica e inteligência artificial. A gente consegue fazer um pouco desse mapeamento. Isso leva assim, a uma compreensão do CNJ, que eu acho que a grande reclamação da magistratura, principalmente aqui para o norte, são esses critérios semelhantes para situações distintas, né? Vou dar um exemplo da questão das premiações, dos chamados selos e da exigência de quantitativos semelhantes entre, por exemplo, Pará com o estado do Sul. Isso leva a uma tendência do CNJ a reconhecer mais isso. Temas, por exemplo, como difícil provimento. Difícil provimento você tem uns critérios iguais para o Brasil todo e com distinções regionais abissais, né, muito grandes. Acho que é um caminho, isso é um caminho do CNJ. Eu acredito que sim, a gente analisar a peculiaridade de cada tribunal para poder, implementar até as metas, né, Sim, porque quando a gente implementa a meta, a gente coloca todo mundo no mesmo patamar. A meta é importante, a gente precisa ter algo voltado, objetivo para analisar os tribunais, é importante, mas a gente tem que começar agora a voltar a analisar o qualitativo daquela decisão judicial, o qualitativo do que está sendo decidido. No último ano a gente verificou que mesmo com a alta eficiência dos magistrados, né, aumentou a produtividade dos magistrados, se eu não me engano, em 6, 7%, e ainda assim as demandas aumentaram. Ou seja, alguma coisa está errada, né, a gente quanto mais produtivo, quanto mais nós batemos as metas, os números. mais processo a gente recebe. Então a gente tem que começar agora a combater a causa disso. É uma ineficiência, administrativa, é uma má interpretação, legislativa, né, que de repente um tribunal pode estar entendendo e o outro não, então a gente tem que começar a combater, porque o que se chega aqui no judiciário é a ponta do iceberg. Né, Sim, a base, o motivo daquilo a gente tem que atacar. Eu acho que agora a gente vai começar a atacar esses motivos, porque não adianta a gente só estabelecer metas, metas e metas. e de alguma forma levar isso à sociedade, porque com esses números é muito perceptível também que a magistratura trabalha muito, né. É É, um estigma que nós temos de não trabalhar, né, uma visão social talvez que nós não tenhamos uma produção grande e pelos números isso não. não, pelos números não acontece, a gente tem que, verificar na verdade que não há uma morosidade na justiça, né, a justiça sim, ela é eficiente e que há uma confiança no poder judiciário. Para mim, eu acho que esses dados demonstram isso, as pessoas confiam no poder judiciário para a solução das suas demandas, porque por mais que a gente seja produtivo, por mais ações judiciais que entram no judiciário, há uma confiança. Mas precisamos ter toda essa confiança, precisamos ser palco de todas essas ações? Eu acho que está na hora a gente sentar com todos os atores envolvidos Os para órgãos regulatórios em alguns assuntos, né. até questão mesmo de conciliação, resolver administrativamente, tudo isso não precisa desaguar dentro do judiciário. Acho que o judiciário tem que ser só voltado para as questões que realmente merecem a análise do conflito ali. Nessa questão ambiental, que também é né, uma atuação grande, tem inclusive lendo teu currículo tem muito artigo, muita produção literária tua, né, nesse tema. Como é que tu enxergas esse movimento agora? Belém vai sediar, né, o maior encontro mundial de ambiental, né, social, ambiental, promovido pela ONU, que é a COP30. Como é que tu enxergas isso na Amazônia? Como é que tu enxergas, assim, a questão ambiental aqui e a importância dessa discussão aqui no Pará? É, eu acho que é um grande avanço a gente ter a COP aqui no Brasil. Eu acho que a gente consegue dar visibilidade da importância da preservação ambiental, mas também com, o humano que está ali dentro daquela floresta, dentro daquele microsistema, né. A gente tem que o judiciário, ele é importante, eu dentro da pauta ambiental, vendo o julgamento de ações ambientais, eu vejo que o judiciário, ele hoje em dia, ele está como um grande protagonista também
dentro dessas ações, dentro dessa mudança de mentalidade dentro das ações ambientais. A gente vê, hoje em dia, a gente fez um mapeamento de vários lixões que existem no Brasil. Então, é algo que o Poder Judiciário, com decisão judicial, com chamando interlocução com todos os envolvidos, a gente consegue mudar aquelas realidades, né? Então, acho que é importante, sim. Eu acho que o Judiciário, hoje em dia, ele está com protagonismo dentro da questão ambiental, principalmente na Amazônia Legal. Há assim, na magistratura, principalmente na magistratura local, aqui, ó, regional, a nossa questão de ocupação. Eu acho que nós temos um território muito grande com uma magistratura muito pequena, né? Uma região norte. Isso está numa esteira de preocupação? Tu vê isso como uma preocupação no Conselho Nacional de Justiça, ou uma visão mais abrangente desse tema? Eu acho importante a presença do juiz no local onde ele está jurisdicionando. Isso me parece ser, principalmente nessas regiões do norte, tão longínquas que as pessoas precisam. A gente vê que a Afuá, né, a Afuá aqui no Pará, Sim. ela é longe da capital, ela está mais perto do Do Amapá Amapá do que aqui de Belém, né? Então a importância do juiz no local para poder resolver aquelas demandas, né? Então, assim, é algo que a gente precisa focar na importância do juiz como o órgão, como poder judiciário para a solução daqueles problemas ali. E nessa tua vinda aqui agora no Pará para esse Fast Labs, né? O que tu viste já, o que podes adiantar para a gente de coisa boa que está vindo nesse encontro, né? De produção, do que está surgindo nessas oficinas? A primeira coisa que quando eu conversei com os tribunais do Pará para a realização do Fast Labs, falou: "A gente tem que ter uma entrega, porque não adianta nada, ninguém aguenta mais ficar discutindo, discutindo". Quando a gente estava lá na Ilha do Cumbu, a presidente da associação falou: "Eu não aguento mais receber todo mundo aqui que fala que vai fazer, modificar". Sim. Eu falei: "A gente não está aqui para prometer nada, a gente está para entregar algo e não é algo que vai resolver o problema". Então a gente já conseguiu, a gente através do Fast Labs fez uma entrega de utilizar os laboratórios de inovação nas escolas públicas aqui no Pará. Então a gente vai conversar agora com o governo do estado, com o Fizemos município. lá a entrega, né? Tu estavas presente Fizemos lá, a entrega Palmeira Gabriel, na Palmeira Gabriel, na Escola Municipal Palmeira Gabriel, estadual, né? estadual. Palmeira Gabriel, e lá foi entregue um laboratório de inovação, onde foi feita uma oficina em que os alunos participaram, os professores participaram. Então a gente vai dar a ferramenta para que eles continuem utilizando os laboratórios de inovação dentro das suas escolas. Ali na escola estadual, eles vão trabalhar temas ligados ao judiciário, ou eles podem propor outras soluções de cidadania? Ali, nesse primeiro momento, o que eles proporam para a gente foi o tema que eles trabalharam na oficina, e foi escolhido por eles, foi a violência dentro do colégio. Então foi um tema que estava muito gritante naquele colégio, então eles quiseram tratar esse tema, violência dentro do colégio. Aí vão apresentar, digamos, um produto que vise... Do laboratório que vai ser apresentado hoje, que eu também não tive oportunidade, vão ser apresentados agora, e os 2 colégios pediram fazer essa proposta de São 2 laboratórios, né? São 2 laboratórios em 2 colégios que eles fizeram essa proposta de trabalhar. O tema que eles escolheram foram Para o violência. Cumbu também vocês chegaram a fazer os conselheiros, né? Porque vieram 4 conselheiros, né? Vieram 4 conselheiros, participaram também da Ilha do Cumbu. A gente foi na Ilha do Cumbu, ouvimos os moradores. Vamos fazer a entrega a escuta do cidadão, que é com todas as dificuldades que existem dentro da Ilha do Cumbu. Paralelamente, a gente conseguiu também com o governo do estado, que ele Fizeram uma reunião com o com o governo do governador, o governo do estado, com o governador, para que ele também assinasse, resolvesse a questão do manejo através porque ele é uma área de preservação ambiental, a Ilha do Cumbu. Então ficou decidido que ele vai fazer Isso se concretizou em 24 horas com a vinda... com a vinda, e a gente vai fazer Passo importantíssimo para o Cumbu isso, né? muito importante, porque isso vai dar melhoria para eles. Agora eles têm como fiscalizar, vai ter órgãos fiscalizadores ali para poder melhorar a vida daqueles que estão ali. E é muito engraçado que quando você chega na Ilha do Cumbu, você olha para o outro lado, né, são edifícios gigantescos, né, onde tem saneamento, e eles ali não têm. Mas isso eu digo que é algo que é no Brasil inteiro, não é só aqui. Eu sou do Rio de Janeiro também, e é a mesma percepção que a gente tem, né, quando a gente está na Sim. favela, quando a gente está na comunidade, que a gente olha para fora e vê edifícios
com saneamento, e ali tão perto não tem. Então não é um problema do Pará, é um problema nacional, mas que a gente vai tentando solucionar com essas entregas do Laboratório de Acho que esse foi um passo significativo, né? A vinda do CNJ, a tua vinda aqui provocando isso, né? Deu um passo gigantesco em algo que faltava esse... Faltava, na verdade, o que a gente faz aqui é essa articulação, é juntar os atores certos na hora certa para resolver aquele problema específico. Então, o que a gente conseguiu nesses 2 dias aqui, tanto com o governador do estado, quanto com as escolas, foi juntar todos os atores e falar: olha, isso aqui é um projeto importante, é bacana, e todos compraram a ideia, isso que é o mais importante. Então, não é algo do Poder Judiciário, é algo que foi construído por todos os atores, e todos os atores merecem, né, o reconhecimento por que está sendo feito. E o que vem pela frente aí no CNJ, o que é que tu ainda vislumbras de projeto? O que é que tu pensas na Então, tua atuação? então, a gente tem aqui até o final do ano, né, para fazer algumas entregas ainda. A gente está agora no Comitê de Inteligência Artificial, vai fazer a primeira reunião do comitê agora. O CNJ já regulamentou, né? Já regulamentou, eu vou presidir essa comissão de inteligência artificial, e eu acho que é muito importante porque os tribunais estão utilizando inteligência artificial generativa, os juízes estão usando, nós estamos usando, então a gente precisa dar capacitação para esses juízes, capacitação para os tribunais, para que a gente saiba qual é o ambiente seguro e qual é o ambiente não seguro na Aqui hora da nós temos um utilização. projeto premiado, né, de inteligência artificial, que é o ZEPRECA, né, que foi mencionado lá Que é fantástico e tem um linguajar fácil, eu acho que são exemplos desses, que é o do ZEPRECA, né, em que ele consegue comunicar com a população de uma que é forma um desafio também do CNJ, né, linguagem simples, né? que é um desafio de todos, e com uma linguagem com pai d'égua, né, com uma linguagem específica daqui, porque não adianta falar pai d'égua lá no sul que a gente não Não vai vai entender, compreender. a gente não vai entender. Então, assim, com uma linguagem específica. Então são projetos como esse que a gente pode conseguir nacionalizar, utilizando também as regionalidades de cada da região. Daniela, eu queria, assim, sei que tu é muito ocupada, então eu poderia ficar falando aqui a manhã toda, mas queria agradecer muito a tua vinda à MEPA, que é a primeira vez, né, que tu vens aqui, mas é deixar até registrado aos colegas da tua acessibilidade, em primeiro lugar, da tua simplicidade em tratar as coisas. Queria agradecer a tua vinda aqui e deixar aberto, te convidar sempre, deixar aberto aqui o espaço para sempre que tu estiveres aqui no Pará, tu vires nos visitar na MEPA. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Líbio. Eu que queria te agradecer. Sempre quando eu venho aqui no Pará, eu sou muito bem recebida por todos aqui. Você, inclusive, está sempre nos recebendo muito bem. E é um prazer estar aqui. Realmente, eu estou acessível. Eu digo que eu sou uma representante do Conselho Nacional de Justiça, mas eu sou juíza federal. Depois, no final do meu mandato, eu volto a ser juíza federal. Então, eu estou aqui aberta, meu gabinete está aberto para todos, em relação a qualquer questão dentro dessas minha pauta que eu trato dentro do Conselho Nacional de Justiça, e será um prazer tê-los comigo lá. Obrigado. E aos associados e associadas da MEPA, continuem nos seguindo, assistindo nas redes sociais, curtam esse programa, que é fantástico, a vinda da Daniela aqui é fundamental para a gente. Até o próximo episódio.